Boa noite, tudo bom? Então, pessoal, a paz do Senhor a todos que estão presentes nessa live, nesta noite, tá? Durante a live, creio que mais pessoas irão entrar. Estamos agora com 14 pessoas assistindo a live, somando as pessoas que estão juntas a essas pessoas logadas, né? Ainda temos um número muito maior aí. A gente também está compartilhando com todos os nossos amigos familiares aqui, para que todo mundo possam aproveitar essa noite aí, ouvindo uma palavra do Senhor, que vem diretamente do Senhor através do Espírito Santo aí, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um aqui que está escutando essa palavra e participando dessa live, tá? Então, para a gente dar início aqui à nossa live, Julinha entrou agora! Julinha, bênção na igreja, presente ganhamos dos céus na nossa igreja. Então, esse está sendo o nosso terceiro encontro jovem de 2021, da Igreja Batista Casa do Senhor. Nós estamos falando do Mistério Casa do Senhor, tá? Esse ano nós estamos trabalhando com o tema qual sua identidade no reino? Hoje em dia a gente precisa nos descobrir no reino, né? Então esse é o nosso objetivo em 2021 com os jovens na Igreja Batista Casa do Senhor, que cada um consiga se descobrir no reino, tá? E isso é algo pessoal, não é nós líderes que poderemos falar, e sim o andamento, o caminho de cada jovem, o entendimento dele, quando ele se aprofunda na palavra de Deus, que ele vai se descobrindo e descobrindo a sua identidade. No momento que ele descobre a sua identidade, ele sabe do teu objetivo no reino. E isso faz total diferença, né? Para que a gente consiga seguir. Rosicleide Procópio, parabéns, Rose, pela live. Getúlio e eu. Getúlio! Gente, tem gente da Paraíba, João Pessoa, aqui conosco nesta noite. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí. Estamos aqui numa noite abençoada. Amém? Gente, eu trabalho super planejado, então eu tenho scripts para ser seguido, senão eu não consigo, tá? Então vamos lá, né? Eu vou estar chamando agora o meu esposo, também líder dos jovens, o Jonathan, para a gente estar realizando a oração inicial aqui e tá dando abertura a essa noite abençoada, amém? A paz, queridos, como estão todos? Esse dia abençoado que estamos aqui reunidos para falar da palavra de Deus. Nosso tema, tua identidade no reino, querido. Antes de orar, eu queria deixar uma passagem, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 17 ao 19, parte A, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Queridos, hoje nós estamos aqui reunidos porque somos eleitos o povo do Senhor. Cada um que aqui está reunido tem o seu dom escolhido no céu. Cada um aqui tem um chamado, querido. Você não está aqui nessa live hoje à toa. Hoje você vai ver que realmente o poder de Deus está sendo derramado na terra. E se você crê que algo na tua vida pode mudar, querido, nesse momento eu te chamo a orar, a começar a entregar tudo aquilo que você tem nas mãos do Senhor, todos os seus planos, os seus sonhos, as suas vitórias, as suas bênçãos, suas derrotas, o seu ânimo que tem faltado, tudo que você tem que alcançar agora, você vai começar a entregar nas mãos do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Pai querido, essa live, Senhor, é para manifestar, Senhor, o Seu reino aqui na terra, meu Pai. Estamos aqui reunidos, Senhor, para entender, Senhor, qual o propósito ao qual fomos chamados, Senhor, para estar aqui, Senhor. Nenhum de nós foi salvo, Senhor, para que nós possamos ficar aqui à toa esperando o grande dia, Senhor. Cada um, Senhor, tem, Senhor, teu espaço na tua seara, Senhor. Aqueles, Senhor, que foram levantados, Senhor, para uma grande obra, Senhor,
que estão agora, Senhor, em algum leito, Senhor, que estão fora da igreja, Senhor, que estão desviados, Senhor. Eu peço que o Senhor comece, Senhor, a tocar no coração deles, Senhor. Levante, Senhor, cada servo, Senhor, cada serva, cada ministro, cada presbítero, cada diácono, Senhor, cada pastor, cada evangelista, cada profeta, Senhor. Chegamos num tempo que precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Precisa ser pregado o evangelho genuíno, Senhor. Aquele, Senhor, ao qual o Senhor pregou, Senhor, quando enviou Jesus, Senhor. Aquele que Jesus pregou para o arrependimento, Senhor, para a cura, para a libertação, Senhor, para ressuscitar, Senhor, almas, Senhor, perdidas, Senhor. É o momento do Covid ao qual, Senhor, nós evangélicos temos que pregar o evangelho, Senhor. Não podemos, Senhor, nos limitar ao nosso teto, Senhor. Nada que recebemos, Senhor, possamos guardar, Senhor, mas sim distribuir, Senhor. Tem pessoas nesse momento que está no leito e ainda não recebeu uma palavra de vitória, Senhor. Não foi alcançada pelo seu evangelho, Senhor. Tem pessoas que agora estão na rua e ainda não ouviram que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, Senhor. Nenhuma pessoa, Senhor, que está aqui nessa live, Senhor, que está aqui nessa sala, Senhor, não está aqui à toa, porque foi escolhida, Senhor, e tem um propósito, Senhor. Seja ele louvar, Senhor, seja ele pregar, Senhor, seja ele evangelizar, Senhor. Porque nós aqui na terra, Senhor, somos a sua casa, Senhor. Somos eleitos para estar contigo aí no céu, Senhor. E a nossa missão é ide, pregar o evangelho a toda a criatura, Senhor. Sem exceção, Senhor. Seja rico, seja pobre, Senhor. Seja sem teto, seja aleijado, seja manco, Senhor. Seja surdo, cego. Precisamos levar o evangelho, Senhor, a cada pessoa, Senhor. Impactar essa nação, Senhor. O Covid veio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos levantar o seu nome, meu Pai. Nada acontece, Senhor, se não for da sua permissão, Senhor. O Covid só vai embora quando o Senhor permitir, Senhor. E isso foi enviado para que o homem possa se consertar com o Senhor, meu Pai. Sabemos, Senhor, que o grande dia está por vir, Senhor. O mundo já sofre as dores do parto, meu Pai. Mas acredito que cada um que aqui está reunido, Senhor, sairá daqui diferente, Senhor. Com um propósito, Senhor, ao qual é pregar o evangelho a toda criatura. É muito forte, irmão, o que está acontecendo aqui, querido. Você não está aqui sozinho. Se você está na sua casa sozinho agora, sinta a presença do Senhor aí no seu lar, querido. Nada foi feito, nada é por acaso, Senhor. Essa live está sendo para impactar outros municípios, Senhor. Isso não podia ser, Senhor, dentro de uma igreja, Senhor, fechado, Senhor. Tinha que ser aqui, meu Pai, para impactar outras pessoas em outros lugares, Senhor. Essa live ainda vai ser vista, Senhor, por pessoas, porque será compartilhada cada dia mais, meu Pai. Porque o que será falado aqui hoje, Senhor, é as maravilhas que o Senhor tem feito nos dias de hoje, Senhor. E cremos, Senhor, a cada dia que não ficaremos sós e que o Espírito Santo habita no nosso coração, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos familiares de cada um que aqui está, Senhor. Joga por terra qualquer enfermidade, Senhor. Levanta do leito qualquer enfermo, Senhor. Tira a depressão, Senhor. Tira, Senhor, o ódio, a mágoa, Senhor. Conserte quem tem que consertar, Senhor. Levante os seus eleitos, Senhor. E aqui permaneceremos, Senhor, te louvando e te engrandecendo, Senhor. Porque é o que eu creio nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus já está trabalhando de forma tremenda nesta noite. E espero que todos aqui já estejam sentindo a presença do Espírito Santo trabalhando na vida de cada um aqui, seja onde você estiver ouvindo essa live, tá? Deus já está trabalhando forte através desta live, então fique conectado, não saia dessa live. Deus tem muito a falar a cada um de vocês de forma tremenda, amém? Lucas Dourado entrou aqui, o Lucas está trabalhando, conseguiu entrar. Vivi, Kívia, João Pessoa, seja bem-vinda. A pastora Edileuza, glória a Deus, gente, amém. Deus já está trabalhando muito forte. Então, seguindo aqui meu script, né, pra gente não deixar passar nenhum item importante. Esse é o terceiro encontro jovem.
durante os 2 primeiros encontros jovens, nós já conversamos sobre alguns temas, sobre qual sua identidade no reino, com os jovens, com todos que já participaram. Nós falamos sobre identidade nesse período, nós falamos sobre espírito de orfandade, que é a falta de uma visão paterna, então, o que isso causa na nossa vida, e a gente tem a solução, que a gente busca a Deus, né? Nosso Pai Eterno. Então, quem sente algum item que foi falado sobre o espírito de orfandade, busca a Deus. Ele é o Pai Eterno, é Ele que vai te ajudar. Então, nós já conversamos sobre o espírito de orfandade. Nós falamos na última live sobre os tipos de temperamento, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático. Nós fizemos testes junto com vocês durante a live. E o palestrante, né, de todos os nossos encontros, que é o pastor José Felipe, ele tem como objetivo, né, quando a gente fez o convite para ele ficou até nervoso ano passado, que era estudar a identidade dos personagens mais importantes da Bíblia. Então ele está desde o ano passado estudando profundamente. Hoje a gente já vê ele como especialista no tema. Para quem quiser convidar ele aí, já é especialista no tema. Então ele já falou sobre a identidade de Pedro, ele já falou sobre a identidade de Jacó e ele já falou sobre a identidade de Abraão. E hoje ele não quis falar qual é o personagem, porque ele falou que é surpresa, iremos descobrir juntos, tá? Qual é a identidade que ele vai trazer nesta noite. Amém? E aí, para não deixar também em branco aqui, eu quero deixar uma palavra sobre esse tema de identidade, né? E sobre tudo que vai acontecer nessa noite, que Deus vai falar conosco de várias formas nesta noite, né? Então, assim, eu queria compartilhar aqui com vocês, lá no Evangelho de Mateus 14, capítulo 14, versículo 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. E ele fala assim, 14, 22 a 33, ele fala assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Pedro teve medo. Então, ele pediu para ir ao encontro de Jesus, mas teve medo. E começando a ir para o fundo, começou a entrar no desespero. O que aconteceu? Ele clamou, ele gritou, ele pediu socorro, dizendo: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não sei qual é a dor que você se encontra nessa noite, eu não sei qual é o desespero, qual é a incerteza, qual é a dúvida que você se encontra nesta noite. Mas quando você enxerga Deus, você pede ajuda. Não temas em pedir ajuda. Nesse momento aqui, Jesus não estava longe, em distância de Pedro. Mas Pedro, o que aconteceu? Ele gritou. Ele gritou. A gente grita quando a pessoa está longe. E Jesus não estava longe. Era Pedro que estava se sentindo longe de Jesus. E ele gritou. Então a gente tem que abrir os nossos olhos e enxergar que Jesus está logo ali, para estender a mão. E a gente precisa pedir ajuda a Ele a qualquer momento. E é essa busca de enxergar que Jesus está no nosso lado que a gente está fazendo em 2021.
tentando ajudar a todos nessa descoberta da identidade no reino, para que quando a gente descubra essa identidade, a gente se sinta forte. Pedro era um dos discípulos escolhidos por Jesus. Ele estava o tempo todo com Jesus, caminhando com Jesus. Pedro, ele participou de vários milagres, viu várias coisas acontecerem. E mesmo assim, ele pedindo para andar pelas águas, Jesus permitiu e ele não teve fé o suficiente para sustentar, mesmo vendo Jesus na frente dele, porque na visão dele da falta de fé, Jesus estava muito longe e ele precisava gritar. Mas Jesus nunca vai estar longe de nós, a gente só tem que buscar. E essa busca dessa identidade. E lá no primeiro encontro, o pastor José Felipe falou muito dessa identidade de Pedro. E ele deixou muito claro lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 19, isso. Quando ele fala assim, 13 a 19, e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus interroga. E Simão Pedro respondeu e disse a Jesus. Jesus, nesse momento, está interrogando Pedro. Ô Pedro, e você? O que você acha? Quem eu sou, Pedro? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro, ele identifica a identidade de Jesus. E é este ponto que nós temos que trabalhar durante 2021. No momento que a gente identifica, tem fé que Jesus está logo ali, ó, estendendo a sua mão para cada um de nós, essa é uma fé genuína, essa fé que a gente tem que buscar constantemente. Então, nesse momento, Pedro identifica a identidade de Jesus. Agora sim, ele falou só, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E logo depois fala, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele permitiu que o Espírito Santo trabalhasse, revelando a identidade de Jesus. E em seguida ele fala, pois também eu te digo que tu és Pedro. E neste momento que Pedro identifica a identidade de Jesus, Jesus fala para Pedro, Pedro, esta é sua identidade. Então, no momento que a gente identificar a identidade real de Jesus, e Jesus não ficar só como uma palavra normal em nossa boca, e sim a identidade real de Jesus, Jesus vai falar, chegar para a gente e vai falar, esta é sua identidade. E é isso que está acontecendo no versículo 18. Ele fala, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Então ele está falando, Jesus, a identidade de Pedro. É essa busca que a gente está caminhando em 2021. E aí ele finaliza, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E no momento que você descobrir que Jesus é a identidade real, é o caminho, a verdade e a vida, no momento que a gente descobrir isso, Jesus Cristo vai identificar, vai falar para você, vai deixar claro na tua vida qual é a sua identidade. E quando ele deixar claro na tua vida qual é a sua identidade, ele vai te dar a chave do reino. E essa chave você vai ter a autoridade de entrar no lar de Deus. No momento que a gente tem uma chave da nossa casa, só nós temos autoridade de entrar no nosso lar. E Jesus quer entregar essa chave para cada um de vocês, para que vocês tenham autoridade para entrar no lar do Senhor. Amém, igreja? E é desta forma que nós iremos trabalhar durante toda essa noite, todo o ano 2021, para a descoberta da nossa identidade, para que a gente, no caminho, a gente identifique essa fé genuína. Não tenha medo, Jesus está no nosso lado, independente das circunstâncias que nós formos viver. Jesus está no nosso lado, Ele vai estar nos apoiando. No momento que a gente tem essa fé genuína, Jesus vai falar qual é a nossa identidade, e nesse momento Ele vai entregar a chave para que a gente tenha autoridade no seu reino. Amém, igreja? Então, seguindo aqui, para a gente não perder aqui todo o meu script, vamos apresentar todos que estão participando dessa live.
Eu e o meu marido Jonathan, né, somos os líderes do Ministério Jovem da Igreja Batista de Casa do Senhor. Nós temos hoje aqui participando o nosso palestrante fiel de todas as nossas lives, o nosso pastor José Felipe, tá? Que ele vai estar trazendo uma palavra de Deus daqui a pouco na sequência. Teremos o testemunho do meu primo, irmão, José Nildo Gomes, da Igreja Kadosh, do pastor Fabiano. Um abraço aí pro pastor Fabiano, que Deus te abençoe muito. Quero agradecer a liberação do Nildo aqui para estar participando dessa live. O Nildo que passou um período aí bem complicado, mas a identidade dele nunca foi desviada. E é por isso que ele está sendo convidado nessa noite para participar dessa live. Porque ele tem tudo a ver com o tema dos jovens de 2021, tá? Então, é o testemunho dele que vai também trazer uma edificação na vida de cada um de nós aqui. Teremos também a nossa cantora do Ministério Casa do Senhor, Thaís Ferreira. Ela está trazendo aí, vai trazer um dos louvores aqui, é autoral dela. Já está liberando alguns louvores e algumas ferramentas musicais aí. Ela está já começando a fazer um sucesso no reino de Deus, porque toda a honra e glória é para o reino de Deus. E ela trabalha 100% nisso, tá? Então é uma pessoa totalmente humilde, não é porque é a minha prima, mas vocês verão daqui a pouco ela louvando, vocês vão ver que tem uma diferença, né? É Deus na vida dela. Nosso som e imagem aqui, meu irmão Felipe aqui, que traz todo um instrumento aqui, esse aparelho aqui de vídeo, o som que vocês estão ouvindo, tem um computador lá, o computador aqui, então sem o Felipe a gente não consegue seguir 100% aqui. E assim, apesar de nós sermos família aqui, tá cada um na posição da sala aqui da minha casa diferente, tá? Então ninguém tá usufruindo do local de ninguém, exceto meu marido que tá dividindo a mesma cadeira do que eu, pra gente ter aí, seguir os controles da pandemia, correto? Seguindo aqui, a parte mais crítica do projeto dessa live está com a nossa irmã Nani, esposa do irmão Felipe, que ela está com quantas crianças lá? 5 crianças, não é isso? 5 crianças, Thaís, Yasmin, Giovana, Raíssa e o Rafael. 4 crianças dentro de um quarto lá, é porque o Theo ainda está na minha barriga, então eu não estaria lá também. Então, assim, é a parte mais complexa desse projeto, porque ela está trancada no quarto sem poder sair um barulho para não atrapalhar a live. Então, a parte mais difícil do projeto está com ela lá, tá? Tem a pastora Rosalina, que preparou uma sopinha quente aqui, porque aqui no Rio de Janeiro está um pouquinho frio. Daqui a pouco eu peço para ela fazer a oração final aqui, para a gente finalizar bonito aqui. Agora apresentando os responsáveis pela igreja, né? Temos o pastor Anderson Luiz, que é o pastor do Ministério Casa do Senhor, e a sua esposa Aline. E temos os pastores fundadores, que são o pastor Paixão e a pastora Cândida, tá? E seguindo aqui, vamos agora ouvir um pouquinho da palavra do Senhor através de uma vivência durante a pandemia, tá? Eu acho que muitos viveram, vivem e ainda viverão. Nós oramos que as pessoas, que Deus consiga finalizar logo essa pandemia, porque o sofrimento está muito grande, né? Já passamos de um período de 1 ano aí no Brasil dessa pandemia. Meu marido e minha filha tivemos, não chegamos no nível do Nildo, de ficar internado, precisando de oxigênio. E eu não quero nem imaginar o que ele passou, porque o pouco que nós passamos aqui, correndo para emergência várias vezes por falta de ar, tendo que ficar usando oxímetro, já não foi legal. Já deu um medo extremo. E essa doença eu falo muito que ela é uma doença egoísta. Porque você não pode pedir ajuda para ninguém. Você tem que viver você e com quem você vive dentro de casa. E assim, é uma fase muito triste, porque quem quer ajudar não pode, quem precisa de ajuda não pode pedir ajuda. Só que Deus trabalhou de uma forma tremenda na vida dele, e eu acho que é um momento sim, com esse tema Qual ser identidade no reino,
de a gente poder estar ouvindo ele um pouco mais. Então agora eu dou a oportunidade para o meu primo Nilda aí, da Igreja Kadosh, aí do pastor Fabiano, para estar trazendo o seu testemunho. Aleluia, a paz para todos. Está sendo uma bênção participar pela primeira vez, né? Isso já estava nos planos de Deus, tá? Acredito eu. O Senhor tem algo para falar com alguém, seja perto ou longe. E isso, de alguma maneira, facilitou que a palavra do Senhor chegasse aí no seu coração. Como minha prima Rose falou, passamos aí por um momento difícil, mas Deus, Ele é fiel. Ele tem em suas mãos todo o controle. Tá? Eu quero agradecer, começando a agradecer primeiramente, quero agradecer aqui a Rose, que sentiu no seu coração de estarmos aqui dando esse testemunho, né? E queria dizer que isso, Deus tocou no coração dela para falar sobre vidas, tá? O que ela leu aqui, o Senhor me deu essa palavra ontem também no meu coração, mas não vai ser essa palavra que nós vamos ler. Então, diz que Deus está no controle, então. Deus falou com ela uma palavra que me deu ontem e confirmou hoje. Mas o Senhor já me deu uma outra palavra, tá? Então, mais um sinal que esse Deus de milagre, tá? Que para quem crer, assim como eu, minha esposa, né? Principalmente ela, eu quero aqui mandar um abraço. Foi muito difícil para ela. Ver alguém que você ama passar pelo que passou. Mas, como eu falei, Deus ele trabalha de várias maneiras. E às vezes precisamos entender esse projeto que Deus tem em nossa vida. Tá? Eu sei que está sendo difícil nesse momento de pandemia para muitos. Tem muitos desempregados, né? E eu queria dizer para você que Deus não esqueceu de você. Tá bom? Eu quero agradecer também aqui o meu pastor, Fabiano, né, um homem de Deus, nos deu apoio aí nesse momento difícil, a toda a igreja, tá bom? Que orou, e eu sou muito grato aí a vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, tá bom? Agradecer também a minha mãe também, que sofreu bastante, né? Nesse período aí que você fica distante, você não pode falar com ninguém, então acho que isso pesa muito, né? Eu quero ler a palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe, tá? Nós vamos estar lendo algo de Deus para você. Nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 3, em diante, tá? Então eu vou lendo e vocês vão acompanhando. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegue para cá, tenham teus sapatos, teus pés,
porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, que conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Herveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirar desse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Até aqui. Aleluia. Deus me deu essa palavra e falou muito no meu coração. Vocês vão entender um pouquinho lá na frente, tá? E eu queria deixar aqui também desde já em Lucas 1:37, que diz que para Deus nada é impossível. Se você crer, tá? Se você crer nesse Deus vivo, creia que o milagre vai acontecer na sua vida. Irmãos, estamos vivendo em momentos difíceis. E eu passei por um momento muito difícil nessa pandemia, tendo todos os cuidados que nós temos, de usar máscara, usar gel, né? Todos os cuidados que nós temos. Mas, infelizmente, nós pegamos essa doença e tivemos complicações. Tem muitas pessoas que têm reações diferentes, né? Consegue, em casa mesmo, de repente até se curar. Mas no nosso caso, a gente não conseguiu e tivemos aí que ser internado. Mas antes de ser internado, tá? Minha esposa e eu, principalmente ela, tá? A gente passou um momento difícil, porque você não pode pedir ajuda a muita gente. Quem está do teu lado é que vai te ajudar. Então, nessa hora que você sabe quem é quem, Deus também me deu uma palavra sobre isso, tá? E minha esposa foi guerreira. Deus ali sustentou, né? E nós começamos ali, eu comecei a sentir muita dor no início, né? E foi piorando, até chegar num estágio que você não consegue se levantar sozinho, não consegue respirar, né, de maneira normal, como nós estamos agora respirando e falando. Você vira para um lado, vira para o outro, mas não consegue. Então a gente começou a correr atrás, porque sabemos, irmão, que os hospitais estão super lotados. Sabe, os enfermeiros, os médicos estão trabalhando a beça. E a gente precisamos também orar por essas pessoas, tá? Que estão ali. São guerreiros também, tá? E a gente começou, o primeiro dia que eu fui no posto de saúde, já não aguentando muito, mas fui, porque quando se fala em respiração, pulmão, é muito sério. E eu já tive um problema no pulmão. Já tive pneumotórax, né, que é um pulmão instantâneo.
E, então, isso foi um dos fatores também que me levou a ser internado. E, irmão, os primeiros dias eu fui no posto de saúde, voltamos, tomamos remédios, fizemos tudo aquilo que foi possível ao nosso alcance, aquilo que a gente pôde fazer, né? E chegou um momento que não deu mais, chegou um momento que eu não conseguia nem subir a rampa da nossa casa, de garagem, a gente não conseguia subir, eu não conseguia subir mais. Foi quando eu falei com a minha esposa, falei, olha, não dá mais, não consigo ficar saindo toda hora. Então a gente vai ter que ver um local, se eu tiver que sair, seja o que Deus quiser, tá? Seja a vontade de Deus, se eu tiver que ficar, eu vou ficar, não tem outro jeito. E, irmão, o engraçado é que a gente toma um monte de coisas que as pessoas vão falando, né? E a gente sai tomando suco de limão, a gente pega todas as possibilidades possíveis, né? Que vai ser curado, daqui a 3 dias você vai estar de pé e tal. Bom, comigo não foi, comigo não funcionou. Então, eu acho que tudo, como eu falei, Deus está no controle de tudo. Precisei passar pelo deserto, tá? E foi difícil achar um leito, tá? Foi difícil. Eu fui no Moacir, nos hospitais aqui que nós temos aqui perto, e nem me aceitaram, é verdade. Tá? Falaram, vai para casa, se cuida em casa. Porque não tinha como ficar. E a gente entende, entendeu? A gente fica triste que outras pessoas também, como eu, mas outras pessoas também que precisaram, não conseguiram. Então é muito triste isso. Então é mais uma coisa que você tem que buscar a Deus, tá? Você que tem essa oportunidade, está aí, está respirando, está com saúde, busca o Senhor. Busque por aqueles que estão lá. Você que está com saúde, que Deus te deu saúde, você está aí firme, forte, ore, se cuide mais, tá? E então a gente conseguiu aí uma vaga através também do nosso pastor aí. A gente foi para Ilha do Governador, um hospital que tem ali, público também, tá? Até então não tinha vaga, mas fomos assim mesmo, não era garantia de nada. E quando eu cheguei, fomos ali recebidos, não tinha mais como voltar, tá? Não tinha mais como voltar. Ali começou um processo na minha vida e na vida da minha esposa. Deus começou ali a trabalhar na nossa vida tremendamente, tá? Logo quando chegamos, a menina, né, faz todo aquele procedimento, ver a tua respiração, aí já fui direto para fazer um monte de coisa, que não tinha como, eu não conseguia falar mais. Minha esposa que falava por mim. Eu não conseguia dizer o que eu estava sentindo, tão tenso que já estava, né? Para andar, eu andava encurvado, porque eu não conseguia me mexer. E Deus foi trabalhando, que eu consegui pelo menos entrar dali para a sala de medicamento, e na hora que eu sentei, não levantei mais. Foi na hora que me deram remédio, botaram oxigênio, e fiquei com outras pessoas ali também esperando um leito, tá? Ficamos esperando um leito. E ali Deus foi falando conosco. Bom, no momento que eu entrei ali, minha esposa, né, como todos sabem, a gente não pode ter visita mais. Entrou, você não tem mais visita, não tem mais contato, tá? Eu estava com o celular, fiz um único contato, que foi o último contato que eu fiz com a minha esposa, e depois fiz com outras pessoas, com a minha mãe, algumas pessoas viram, tá? Mas depois não tive mais. Pegaram o celular e guardaram, tá? Então, uma imagem que ficou guardada comigo foi da minha esposa, primeiramente foi da minha esposa, e depois dos demais, minha mãe, meus primos que eu cheguei a ver também. Isso ficou comigo todo o tempo, né? E dali em diante começou esse processo, tá? Você das salas de medicamento, você espera,
depois que você já bateu um raio-x e já viu ali o procedimento que ficou, eu tive 80% do pulmão tomado, tá? Então, até então eu não sabia. Por isso a dor, por isso não conseguia respirar, tá? Eu tinha tudo para ser entubado, mas não fui, tá? E nesse processo aí já começou os irmãos que me conhecem, né, a oração. Como é importante a oração? Como é importante nessa hora você vê que tem pessoas, né, igreja, parente, família, que se importa com você, se importa com outros, tá? Começou aí uma oração e Deus começou a trabalhar tremendamente naquele lugar, não só na minha vida, mas na vida de muitos ali, tá? Fiquei ali um dia e meio sentado, eu e outras pessoas na cadeira, só no oxigênio e tomando soro, antes de conseguir uma vaga na sala que nós chamamos sala amarela, tá? Depois, como fomos para a sala amarela, conseguimos essa vaga, eu e outras pessoas, e mesmo processo, tá? Não falava, tá? A gente só respirava no oxigênio. Se tirasse o oxigênio, não tinha como. Não tinha como. E passamos ali mais um tempo, irmão, mais um tempo. Como não tinha um leito, uma cama adequada, nos colocaram numa maca, aquelas macas que ficam ali de apoio, tá? Porque era muita gente. E a prioridade é que estava mais um quadro extremamente emergencial, tá? Então, ficamos ali eu e outras pessoas num quartinho separado, até mesmo porque tinha a suspeita tuberculose. Eu podia ter tuberculose, tuberculose, tá? E ficamos ali separados. Ficamos ali uns 2 dias, mais ou menos, eu e mais 3 pessoas num quarto de 2 metros quadrados, muito pequeno, o enfermeiro só entrava e saía. Não tinha como fazer muita coisa. Bom, teve um momento que meu medo que eu tinha era de fechar o olho. Eu queria ver, eu não queria fechar o olho, porque eu tinha medo de alguma coisa acontecer. Eu tinha medo, por exemplo, eu não sabia, mas de uma hora para outra alguém, de repente, me entubar e eu não ver, né? Ou qualquer outra coisa. Então, o que eu pude ficar de olho aberto e não fechar, eu fiquei, né? Mas teve uma hora que eu não aguentei, eu cochilei, né, cara, do remédio. E nesse momento que eu cochilei, tirei um cochilo muito pequeno, quando eu abri o olho, eu ficava, como eu falei, a gente ficou na maca, a gente não tinha uma posição muito boa, né? Então, do jeito que colocar, a gente ficou. E quando eu olhei pro meu braço daqui até aqui, preto, daqui até aqui, preto. Quando eu olhei e vi que algo me puxava. Quando se me puxou, eu fiz assim, puxei de volta, falei, Deus, e aquilo me soltou. Quando eu olhei meu braço, normal. E aquilo me assustou muito. Aquilo me assustou muito. Então, para nós que somos cristãos e acreditamos no espírito da morte, estava naquele lugar. É muito difícil estar num lugar desse e você está doente e você vê pessoas morrendo do seu lado, como aconteceu comigo. O seu psicológico fica abalado. Você sempre vai achar que você pode ser o próximo. Então isso também me abalou muito. Logo no momento que eu entrei, eu vi isso. E depois foi em sequência, você vê umas cenas lá dentro. Para os médicos e enfermeiros, acho que de repente para eles estão acostumados, né? Mas para nós não. Nós que estamos ali, queremos voltar. Queremos voltar, não queremos ficar ali, né? Então foi mais um processo que passamos ali. E quando foi 2 dias depois, isso, tá? A igreja clamando,
a igreja orando, o povo de Deus orando. Então, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus clama, algo tem que acontecer. E eu creio nisso. Eu creio nessa oração, no clamor. Um clamor que fizeram, tem um vídeo que fizeram um clamor em frente à minha casa, tá? Em frente à minha casa, na rua, e todos ali que puderam participaram. Minha esposa, principalmente, estava muito abalada, e Deus ali falou ali, brandou ali naquele lugar. E eu senti, eu estou falando isso, mas eu lá no hospital não sabia disso. Eu só senti a presença dele lá, falando comigo. Até o hino que cantaram lá, no clamor, no vídeo, o Senhor colocou lá no meu coração, lá no hospital. Deus me deu o hino na hora. Só um milagre. Então isso é muito forte. Depois desse clamor que houve lá, em frente à minha casa, que Deus visitou vidas naquele lugar, Deus falou com pessoas naquele lugar, que dentro do quarto Deus foi lá e visitou, né, pessoas que estavam doentes, pessoas que nesse dia estava chovendo, e quem não pôde sair, Deus falou poderosamente. Deus foi lá, o Espírito Santo de Deus lá, e visitou aquela vida. Aleluia, Deus seja louvado. E logo depois desse clamor, como eu falei, é muito difícil você conseguir um leito. No dia seguinte, eu consegui um leito e subi. O médico chegou, falou: José Neudo, você vai para o quarto andar, quero um leito, e lá você tem um maior apoio, né? Você aí já vai ter aqueles aparelhos, se precisar ser entubado ou não, já vai estar tudo. Aleluia. Voltamos, irmão. Ao vivo é assim mesmo, né? Tivemos um probleminha técnico, como a nossa irmã falou, e dá pra gente ver que Deus está no negócio, tá? Então, há uma fúria do inimigo aí, mas a vitória é do povo de Deus. Amém? Eu posso dizer aqui que eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E eu acredito que Deus está falando aí com você, tá? Através dessa live. E eu quero acreditar que há um milagre para você. Não sei o que você está passando. Eu não sei se você está passando pelo mesmo que eu passei. Mas que esse testemunho de milagre, tá? Na minha vida, possa impactar a sua vida e que sua fé, tá? Esteja no Senhor, tá? Acredite. Deus é o Deus do impossível. Não há nada impossível para Deus. Eu não sei a situação que você está passando, tá? Não sei ela que você precisa de um milagre na sua família, tá? E o que eu sei é que o meu Deus, Ele vive, Ele reina, tá? E Ele está nesse negócio. Continuando, então, meu testemunho. Parei em que eu ia para uma sala, tá? Quarto andar, onde teria aparelhos, caso precisasse ali ser entubado ou qualquer outro tipo de emergência, tá? Nesse mesmo período, a igreja estava orando, tá? A igreja estava orando e Deus trabalhando. A igreja que ora, Deus responde, tá? E quando eu fui para o quarto andar, CTI, ali você já tem um atendimento melhor, e dali você sai dali, tem alta, tá? Mas houve um período em que precisei, um processo, como falei, né? Precisei passar, achando eu que já estava acabando, que o deserto já estava terminando. Não, na verdade estava começando, tá? Deus falou conosco ali, Deus usou, irmão. Eu quero dizer que Deus usa
quando você ora por alguém, mesmo que você não possa ir, né? Mesmo que você não possa visitar, Deus vai usar alguém, como usou ali naquele lugar para falar comigo, tá? Para cuidar. Ele não te abandona. No processo que você está vivendo na sua vida, você não está sozinho, tá? Eu sei que às vezes é difícil até mesmo de orar, de acreditar pelos momentos que nós passamos, tá? Mas Deus usa, tá? Para alguém para te ajudar, seja onde for, irmão, entendeu? Isso aconteceu comigo naquele lugar. Deus usou pessoas, falou comigo, assim como o médico Marcos, tá? Deus usou aquele homem tremendo ali naquele lugar comigo. Irmão, passar por momentos como eu passei, e como a nossa irmã Rose falou aqui, nós não temos visita, nós não temos com quem ouvir ou falar, ouvir pessoas que a gente, por exemplo, esposas, mãe, pai, irmão, nós não temos isso. Lá você entra e você, os médicos e acabou, né? Então você fica muito sozinho, solitário, tá? Então nesse momento só Deus, tá? O Espírito Santo de Deus para trabalhar em alguém, enviar alguém e falar, consolar você. Que a gente fica muito abalado psicologicamente também, tá? E Deus trabalhou ali naquele lugar e usou aquele homem, aquele médico. Ele cuidou no momento que eu sentia dor, e eu sentia muita dor. Eu tinha que estar tomando remédio toda hora, os remédios, procedimento que nós tomávamos, e mais algum porque eu sentia muita dor. E ele ali, no momento que ele não tinha que cuidar de mim. Ele tinha 2 pacientes, que era dele, e os outros 2, que era eu e mais um, era um outro médico. Entendi isso que não é para sobrecarregar, né, os médicos. Então, isso aconteceu ali. Mas aquele médico, ele olhou para mim depois de atender os seus pacientes, e falou: Josenildo, eu vou cuidar de você. E cuidou. Sabe, ele veio, conversou, e foi conversando, e num determinado momento ele falou: Josenildo, Deus te trouxe aqui para você passar por esse processo, para você passar pelo deserto, para te usar lá fora. Você não vai ficar aqui, você vai sair, mas não agora, vai demorar mais um pouquinho, sabe? Então aquilo me levantou, sabe? Eu estava muito triste. Imagina você ficar o tempo que eu já estava, né, internado. Ninguém gosta de ficar internado, longe da sua família, entendeu? Então aquilo me levantou, me acalmou, e é isso que Deus faz. Quando a gente não tem mais força, quando a gente não consegue mais com os nossos próprios pés, Deus, Ele te levanta, Ele te capacita, Ele envia alguém, entendeu? Aleluia, Deus seja louvado. E ali, Deus trabalhou na minha vida. E passei mais um processo, fiquei mais alguns dias, né? Aí dali fui para uma outra sala, que eu tive melhoras, graças a Deus, tive melhoras. Só não saí do oxigênio, mas fui para uma outra sala, uma sala separada, e achando eu que mais 1 ou 2 dias eu estaria em casa. Não, mas passou mais um pouquinho. O processo ainda não tinha terminado, o deserto ainda não tinha terminado. Fui para a sala de enfermagem e fiquei sozinho no primeiro momento. E ali tive uma visita. Tive uma visita da nossa irmã Maria, que é mãe do nosso pastor Fabiano, né? E ela muito se alegrou me vendo ali na sala já de enfermagem, que ali eu já estava com oxigênio, menos oxigênio diminuído, e já estava tendo melhoras, né? Mas ainda não terminou ali, eu fiquei mais um processo, e ali ela me mostrou os vídeos de oração do clamor que foi feito lá em casa, ali que eu comecei a entender como Deus estava trabalhando. Ela me mostrou os vídeos, os clamores, o hino que foi louvado, tudo aquilo que aconteceu aqui fora, Deus foi me dando lá dentro e me consolando. Então ali eu me emocionei muito, fiquei muito emocionado e senti a presença de Deus. Deus usou aquela irmã,
Ali eu pude falar também com o meu pastor, muito se alegrou em me ver fora do CTI, na sala de enfermagem. Falei também com a minha esposa, com a minha mãe, né? E Deus foi consolando a todos, não só a mim, mas a todos. Nesse processo agora, eu precisei ficar mais uma semana, porque essa doença, para algumas pessoas, o processo é demorado, né? O processo é demorado. Você sair do oxigênio e você começar a andar, né? Ou ir no banheiro sozinho, voltar. Comigo não foi assim, demorou um pouco mais. Demorou esse pouco mais que entrou mais 3 pessoas na enfermagem, que não tinha mais lugar onde colocar esse pessoal. Então jogaram eles na enfermagem para tratar ali mesmo. Então teve um senhor chamado seu Valdo, né, que entrou e ficou ali junto com a gente. Esse senhor, ele entrou muito mal, e o mesmo processo de respiração, não estava conseguindo respirar, tá? E Deus foi trabalhando na vida daquele homem também. E nesse período que eu entrei para a enfermagem, eu já pude ficar com o celular. Então eu já estava vendo algumas pessoas, e ficava ouvindo mensagem e louvores. E Deus falando ali naquele lugar. Em um momento, eu ouvindo uma palavra, um louvor, aquele louvor e aquela palavra mexeu com o coração daquele homem, tocou na vida daquele homem. O homem que entrou na cadeira de roda, ficou no oxigênio, com a máscara total, a respiração mínima, né? E depois de 2 dias, aquele homem, quando eu acordei, aquele homem estava sentado na cama. E eu ainda, todo aquele período que saí e tal, eu ainda estava deitado, eu não conseguia sentar ainda na cama. Aquele homem estava sentado na beira da cama, querendo sair, porque sentia o melhor. Aleluia. E eu fiquei feliz. E ele falou, Josenildo, depois, cara, aquele louvor, aquela palavra, ele falou normal, como se nada tivesse acontecido. Ele já estava sem máscara, alguém tirou a máscara dele, e ele estava só com catéter de respiração mínima, que aquilo já é um processo que você melhora e depois vai embora. E eu ainda no processo de espera, no deserto ainda. Mas eu entendi a vontade de Deus. Eu entendi o trabalhar de Deus naquele lugar. Aquele homem foi embora primeiro do que eu. Mas eu me alegro, porque Deus me usou naquele lugar. Ele me deu até o telefone dele, eu fiquei muito feliz, né, muito feliz. No dia seguinte, Deus trabalhou em nossas vidas e eu pude ter alta. E aqui estou para a honra e glória do nome do Senhor. Tá? Toda honra e toda glória no nome do Senhor. E Ele sabe disso. Estou feliz, tá? Quando ali saí, tive alta, a primeira pessoa que eu vi foi a minha esposa, que muito se alegrou, né, por ter passado por tudo isso. Deus trabalhou tremendamente. Ela, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, todos que estavam mais próximos, a gente sente mais, eu sei disso, mas Deus, Ele trabalhou, tá? O Espírito Santo de Deus consolou a todos. Eu quero dizer para você que eu sou grato a Deus todos os dias, que hoje faz algumas semanas, 2, 3 semanas que eu estou aí, e Deus me sustentou nesse milagre. Que milagre não se explica, você vive o milagre, é muito difícil se explicar o milagre de Deus, tá? Porque não era para eu estar aqui, mas pela vontade, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, aqui estou para a honra e glória do nome do Senhor, para continuar essa obra, tá? Para evangelizar, para cantar, adorar. Eu quero dizer para você que tem alguém que está internado, né? Que você creia no Senhor, confia, tá?
ora ao Senhor, entra no teu quarto, sabe? Faz aquela oração, aquele clamor que você nunca fez na sua vida. Aquele clamor que você, só quem passa por um momento difícil, de dor, sabe qual é. Aquele momento que você não tem mais força, você não sabe o que fazer. Não tem mais o que fazer. É nessa hora que Deus age, é nessa hora que Deus entra. Que Deus fala, agora é comigo. Aleluia, Deus seja louvado. Ele entra e faz o milagre. Aquilo que era impossível, Deus se torna possível. O mar se abre. Aleluia, Deus seja louvado. A tempestade se acalma, porque Ele entrou na tua vida. Ele entrou no momento, você deixou Ele agir na tua vida. Que quando a gente não deixa Deus agir na nossa vida, Ele fica só esperando. Enquanto você pode fazer algo, você vai fazer, Ele vai deixar. Aquilo que você não pode, aí sim, Deus entra e faz milagre. Aleluia, Deus seja louvado. Eu quero agradecer aqui por esse momento, tá? E dizer para você que o milagre existe. O milagre de Deus existe. Eu estou aqui, tá bom? E que Deus possa fazer um milagre na vida da sua família. Se você está passando por esse momento que eu passei, eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Tá? Eu quero agradecer a Rose, a todos aqui, pela primeira vez que participei, estou sentindo a presença de Deus aqui, tremendo. Eu sei que Ele está trabalhando em vida nesse lugar. Ele está. O Espírito Santo de Deus está indo em lugar. Deus seja louvado. Aleluia. Através dessa transmissão, e eu creio, lá em João Pessoa, onde os pessoas estão nos assistindo, os nossos parentes ali que orou, acreditou, Deus está falando com você. Tá? Nós não queremos honra para nós mesmos, não. Toda a honra, toda a glória para o nome do Senhor. Que o nome dele seja glorificado, engrandecido, louvado, porque Ele é Deus. E eu deixo aqui meu agradecimento, minha gratidão a todos e um abraço para todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por essa palavra. O que a gente pode dizer através de um testemunho desse, né? Ele viveu tudo isso e Jesus, Deus estava com ele o tempo todo. O que a igreja dele fez, o culto na porta do lado dele, foi uma coisa linda, maravilhosa. Quero até parabenizar o pastor Fabiano da Igreja Kadosh, que assim, a gente vendo aquilo lá, aquela transmissão que eles fizeram, aquele grupo de oração que tiveram na frente da casa dele, levantando um clamor, uma oração tremenda, não tinha como não chorar. Quem viu na internet não tinha como não chorar. Então assim, Deus ouviu aquelas preces, ouviu aquele choro daquela esposa, daquela mãe, ouviu o clamor dele, o que ele estava vivendo naquela solidão lá no hospital, sem saber o que estava acontecendo. E quando nós temos essa fé genuína, como nós temos a certeza que Jesus Cristo está ali, ó, estendendo a mão, só a gente pedir, é que a gente vai conseguir seguir através. Pode vir a tempestade, a ventania, mas iremos conseguir seguir, porque Deus está conosco. O Espírito Santo trabalha e vai trabalhar em todo momento em nossa vida. E para a gente ficar nesse momento de reflexão, né, antes da palavra do Senhor, somando toda essa palavra que nós já ouvimos aqui através de um testemunho, vamos agora nesse momento, eu vou pedir para que cada um de vocês aí no seu lar, no Rio de Janeiro, em João Pessoa, na Bahia, onde vocês estiverem. Neste momento, vou dar a oportunidade para a nossa cantora Thaís aqui, está louvando, o Nildo vai estar tocando violão. Vocês reflitam no que vocês ouviram e sentiram através do Espírito Santo até o momento. Eles vão ter 2 oportunidades, 2 louvores. Reflitam nesse momento, peçam, entrega a sua dor, a sua dúvida a Deus e deixa Ele trabalhar através do Espírito Santo. Jesus está contigo, estendendo a mão. É só você levantar e pegar na mão dele, que Ele vai te acompanhar, Ele vai te salvar, Ele vai te dar segurança, Ele vai te dar força. Amém? Agora eu entrego a oportunidade para a nossa cantora Thaís e para o nosso irmão Nil.
paz, meus amados. Quem está sentindo a presença do Senhor forte aí na sua casa, estamos sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar. E vamos engrandecer ao nome de Deus, vamos agradecer a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não avançamos, não prosseguimos, não conseguimos conquistar aquilo que tanto a gente deseja. E Deus está falando a muitos corações, eu creio, nesta noite. Abre o seu coração, agradeça esse Deus, seja grato pelo respirar, seja grato pelo fôlego de vida, seja grato pelo sustento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da sua família. Então vamos adorar o nome de Jesus nesta noite. Adore onde você está. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E Ele nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Então por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Diga o quanto Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em
grato ao Senhor por este amor. Esse amor infinito, esse amor que não nos abandona jamais. E esse louvor que eu vou cantar agora é inédito. Deus inspirou no meu coração. E eu tenho certeza que Ele vai falar contigo através dele, como falou através da minha vida. Momentos que eu vivenciei, momentos que eu tive que passar, eu transmiti nessa canção. Então, que nesta noite você abra o seu coração e deixe o Senhor curar as feridas da sua alma. Eu não sei se você está passando por um momento de depressão, de ansiedade, pensando que tudo está dando errado na sua vida, pensando que não adianta buscar, não adianta ir buscar ao Senhor, orar ao Senhor. Mas nessa noite eu quero dizer para você que adianta sim, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor, o Senhor está vendo a sua aflição, o Senhor está vendo a sua tristeza, e nessa noite Ele está vindo com o bálsamo dEle, derramando sobre a sua vida, te trazendo a alegria que você precisa, trazendo a presença dEle na sua vida. É aquilo que você precisa, a presença de Deus na sua vida. Então nessa noite, deixe Ele agir. Esse é o nome da canção. Quem não sentiu a dor do que é perder, quem viveu no escuro sem poder ver, não pode dizer o que sente a ninguém. Eu já sofri assim e sei como dói. Não
que o Senhor tenha falado ao seu coração grandemente. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Hein? Já ouvimos palavras, ouvimos testemunhos, ouvimos louvores que veio diretamente de Deus e tocou nos nossos corações através do Espírito Santo nessa noite. Deus é tremendo, confie nele 100%, não tenha dúvidas. Acredite, tenha fé. E agora, neste momento tremendo desta noite, onde Deus está falando tremendamente em nossas vidas. Nós temos aqui gente do Rio de Janeiro, da Bahia, de João Pessoa, todos aqui unidos em um único sentimento. Porque Deus nesta noite está trabalhando em nossas vidas de forma fiel. Deus está conosco. Deus está contigo onde você está neste momento. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está falando através do Espírito Santo no seu coração. Permita ser ouvido por Deus. Permita, haja de forma tremenda. Não tenha medo, deixe ele entrar no seu coração. Permita que ele entre. Abre seus olhos para que você possa enxergar Jesus logo ali, estendendo a sua mão para você. E não tenha medo, possa tocar na mão dele. Amém? E nesse momento, onde a gente já está aqui trabalhando, sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo tocando nossos corações, vamos para a palavra de Deus, com o nosso pastor José Felipe. Nos encontros ele falou sobre qual a identidade do reino em 3 personagens bíblicos, Pedro, Jacó e Abraão. E hoje ele vai estar trazendo mais um personagem bíblico e nos explicando a identidade no reino desse personagem bíblico. Então vamos continuar para nós aprendermos cada vez mais agora com o nosso palestrante da noite, o pastor José Felipe. Amém, igreja? Vamos agora ouvir a palavra de Deus, porque Deus está falando a cada segundo em nossos corações. Boa noite e a paz do Senhor. Amém? Estamos aqui nessa noite maravilhosa, depois do testemunho, do louvor. Agora é a palavra que fala sobre a identidade do reino. Amém? Como a Rose falou, na primeira encontro falamos sobre Jacó e Pedro e mostramos a sua identidade. No segundo encontro falamos de Abraão, a sua identidade. Mas primeiro vamos ver o que é identidade humanamente falando, materialmente, né? Para depois passar para a identidade do rei. Amém? Humanamente falando, é o conjunto de características próprias e exclusivas com quais se pode diferenciar os seres humanos, espírito, digital, personalidade, sentimentos, direção própria e vontade própria. Isso aqui nos torna igual a Deus, que está lá escrito lá em Gênesis 1:27. Você, todos nós somos um ser exclusivo. Um espírito exclusivo, personalidade exclusiva, você é diferente de todas as pessoas na face da terra. Amém? Essa identidade, humanamente falando, materialmente. E o que é a identidade do rei? É a essência do que você é
e que Deus preparou e desenhou para nós, desde o ventre de nossa mãe. Quando nós fizemos vida no ventre de nossa mãe, Deus deu um espírito. Se Ele deu esse espírito, é porque Ele permitiu que você viesse a esse mundo. Estamos aqui, e as pessoas que estão do outro lado vendo, e todo ser humano na Terra passou por esse processo. E se Ele deu espírito, é porque Ele tem e já desenhou, desde o ventre de nossa mãe, um propósito, um projeto para cada um de nós. E Ele quer realizar esse propósito, esse projeto, já desenhado desde o ventre da nossa mãe. E o que fazer? Primeiro, como falamos nas 2 vezes anteriormente, reconhecendo Ele como Senhor e Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, permanecendo nele. Amém? Agora vamos para a palavra. A palavra que eu preparei foi a mesma palavra de Nildo. Êxodo 3. Quer dizer, eu não vou falar, porque Nildo já falou, né? Êxodo 3 fala de Moisés na sarça ardente, não é? Então vamos falar um pouquinho de Moisés. Depois eu volto para o Êxodo 3. Deus, na sua infinita misericórdia e gerenciador do mundo, Ele já preparou desde o ventre de Moisés, da mãe de Moisés, o seu propósito. Era retirar o povo do Egito, que estava sofrendo, e levar para a terra prometida a Abraão, lá atrás, né? Mas até então, ele não sabia, como nós não sabemos também não, no começo. E o que fazer? Permanecendo nele. Com essa permanência, ou permanecendo, nós passamos por uma preparação. Moisés, falando de Moisés, ele foi criado no Egito, né? Aquela história antes, e a mãe dele jogou ele no rio Nilo, tudo aquilo estava, sabe o quê? Dentro do propósito de Deus conosco. O propósito que Deus tem conosco é de Deus conosco, não é o meu propósito não. Logicamente que nós temos propósito aqui na Terra, né? Aí permanecendo nele, Deus ajuda também aos nossos propósitos. Mas o que nós estamos vendo, a identidade do reino é o propósito de Deus conosco, tá? E Moisés foi criado no Egito, aquilo já estava dentro do gerenciamento de Deus. E ele não sabia. Como no começo nós não sabemos. Para ele nos revelar, nós temos que permanecer nele. Aí Moisés teve toda a sabedoria do Egito, né? Como a Bíblia fala, como a palavra fala. Ele matou um egípcio, fugiu. Quem acolheu ele? Um homem de Deus.
ele foi preparado parte no Egito e parte ele foi preparado lá em Midian, a casa de Jetro, que depois ele casou com a filha de Jetro, passou a ser seu sogro. Quem era Jetro? Sacerdote de Deus Todo-Poderoso. E ele foi fazer o que lá? Diz a palavra que Moisés teve toda a sabedoria do Egito. E o Egito era um dos lugares mais adiantados do mundo na época. Se ele aprendeu toda a ciência do Egito, ele foi doutor, né? Em área ou em várias áreas. O que é que ele foi fazer? Apacentar ovelha. Lá ele aprendeu sabedoria e apacentando ovelha, ele aprendeu a sabedoria do alto em Deus. No gerenciamento. Deus está no gerenciamento do mundo, de nós e do propósito que tens conosco. É somente nós dizer, eis-me aqui, como Moisés falou, como o outro falou. Quando você diz, eis-me aqui, é a mesma coisa dizer, usa-me, Senhor, como o Senhor quer. Faça a tua vontade em mim e o seu efetuar. E quando Moisés estava no ponto, aqui no Êxodo 3, como Nido leu, Deus apareceu a ele no meio de uma sarça, não foi? Ali ele falou o propósito que tinha com Moisés. Olha, Moisés, é você que tirar meu povo do Egito, né? O que é que Moisés fez? Obedeceu. Aí ele permaneceu e obedeceu, e Deus no comando. Como Deus quer também gerenciar a sua vida. Não importa, sabe o quê? Pastores que estão me ouvindo. Diáconos e presbíteros. Cada dia mais. Permaneça. Que Deus já gerenciou você até aqui. E vai gerenciar muito mais. E vai cada dia revelando o propósito que tem na sua vida. E cada vez que ele revela, ele vai dando autoridade a nós. Amém? E o propósito de Deus que vai tirar o povo dele, não foi? Mas teve mais algo no caminho. O que é que foi? O propósito de Deus, o principal era tirar o povo e levar para a terra, não é? Mas o que teve mais no caminho? Deu uma lei. O propósito que nós temos. Tem o propósito principal e junto, paralelamente, você tem várias tarefas paralelas àquele propósito principal. E Deus sabe o quê? Capacita. Nos capacita. Nos prepara, capacita para o propósito principal e vários propósitos. Um pastor, por exemplo, ele não é só um apacentador, não. Ele apacenta as ovelhas do Senhor. Ele é um ensinador. Certo? Se ele não sabe, ele tem que buscar e Deus ajuda ele
nessa área, em outras áreas. Ele buscando Deus, gerenciando ele e ele gerenciando as ovelhas do Senhor e capacitando cada dia nas áreas que é preciso, tudo em prol do reino de Deus. Amém? Cada dia vamos ficar no permanecer. E o que é esse permanecer que tanto eu falo aqui? Hein? Já está até enjoando, tá? Mas não. Esse permanecer é: eis aqui, Senhor. Esse permanecer é afastar-se do mal. Esse permanecer é buscar a santificação, para que Deus nos conduza e nos gerencie no propósito que Ele tem conosco aqui na terra. Tem um detalhe, hein? Importante, Nildo que está aqui. Só Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, revela o propósito dele conosco. Só Ele. Sabe por quê? Porque o propósito dele conosco está escondido nele. Não engula muita pessoa. Olha, fulano, olha, meu irmão Beltrano, você vai ser... Não. Busque cada dia o Senhor, permaneça dele, que Deus revelará a sua verdadeira identidade e juntamente outras tarefas que aquele projeto precisa. Não é só o projeto principal, não. Vê Moisés. Moisés foi, tirou o povo, né? Gerenciou aquele povo. Ele foi juiz daquele povo de uma tal forma que seu sogro, quando visitou ele, deu conselho a ele, que ele não estava aguentando, ficava o dia inteirinho, né, cuidando dos problemas. Ele foi juiz e outras coisas mais. Se eu for relacionar aqui, tem várias tarefas, tem a principal e tem várias tarefas paralelas. E Deus, sabe o quê? Capacitou em todas elas. E capacitará você em todas elas. Tudo isso para o crescimento do seu reino aqui na terra. Deixe Deus trabalhar, gerenciar a sua vida, que Ele vai revelar a sua verdadeira identidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem estava com o coração aberto aí conseguiu entender a palavra de Deus através do Espírito Santo, né? Através da palavra do pastor José Felipe nesta noite. E Deus foi tremendo nessa noite, porque as palavras eles se encontravam, os louvores se encontravam com a palavra. Então, assim, é tudo para deixar mais claro a identidade de Deus, a nossa identidade no reino, que a gente consiga entender esta fé que é genuína, tá? Então, eu marquei algumas frases aqui ditas pelo pastor José Felipe. Deixa Deus gerenciar sua vida. Busque a Deus. Se capacite, aprenda a palavra de Deus e permaneça na presença de Deus de forma constante. Amém?
Para a gente estar finalizando essa noite abençoada, eu quero estar realizando alguns agradecimentos aqui. Ao meu marido por ter paciência comigo, que eu sou uma pessoa acelerada, né? Da minha família o pessoal me conhece. Ao meu irmão Felipe por toda essa parte aqui da transmissão. Tivemos um problema, mas não foi dos aparelhos, e sim que o meu computador desligou aqui, então o problema foi no meu computador. Então quero agradecer ao meu irmão Felipe por toda essa parte de som e imagem aqui. Quero agradecer aqui a presença do Nildo, que trouxe esse testemunho tremendo. Deus permitiu que isso acontecesse na vida do Nildo, para que Deus pudesse usar o Nildo como testemunha de tudo isso. Porque através dele a palavra de Deus está sendo levada. E Deus está usando ele para isso. Tá? E Deus escolheu ele para vivenciar isso, porque Deus sabe da fé dele, sabe que ele não ia guardar essa vivência para ele, que ele ia levar como um testemunho. Então eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Nildo nessa live, agradecer o pastor Fabiano da Igreja Kadosh pela liberação dele nesta noite, para que a gente pudéssemos estar compartilhando essa palavra. Quero agradecer a nossa cantora Thaís, que teve aqui, né, trouxe pela primeira vez um louvor autoral dela, que já tem bênção, já tinha aqui várias frases aqui, comentários aqui pedindo que ela louve na igreja, louve em vários lugares. Quero também agradecer aqui a minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher de oração e eu vou estar chamando ela daqui a pouco para estar realizando essa oração final. Então, que está orando todos os dias por todos nós, constantemente nas consagrações aqui com o grupo da consagração, e que assim, que ela continue, né, essa mulher guerreira que está sustentando toda a família. Agradecer meu pai por estar estudando constantemente todo esse período do ano passado, né, que a gente pediu ajuda para ele, e ele está trazendo a cada encontro aqui a descoberta da identidade de um personagem bíblico. Isso está enriquecendo muito o nosso conhecimento, né? Conhecendo cada vez mais a palavra de Deus de forma profunda. E quero agradecer também a Nani, que está trancada no quarto aqui, cheio de criança. Vocês viram durante os vídeos aí algumas crianças indo no banheiro, né? Peço desculpa por alguma coisa aí. Mas assim, segurar a criança para não ir no banheiro fica complicado, né? Então assim, e se fugiu algum áudio de criança aí também, eu peço desculpa aí. Mas a Nani aqui é a guerreira da noite também. Primeiro Deus, Espírito Santo, Jesus e a Nani com as crianças lá. Fez milagre, né? Então assim, e quero agradecer a todos aqui que estiveram conosco nessa noite, todos da nossa igreja, todos lá de João Pessoa, Getúlio, Primo, Kívia, tanta gente, Adriana, tá todo mundo lá de João Pessoa, da Paraíba, lá conosco, o pessoal, os jovens, os líderes, meu pastor Anderson Luiz, da igreja, presidente da igreja. Quero agradecer a presença de todos nesta noite, tá? E todos aqueles que irão ver futuramente esse vídeo. Deus é contigo, não desista nunca de Deus, amém? E agora, pra gente finalizar aqui, um lembrete, para não esquecer, eu anotei aqui no meu script. Próximo encontro, dia 5 de junho, tá? Todo o primeiro sábado do mês, às 19h30, estaremos nesta live aqui, para levar um pouquinho da palavra de Deus aos corações, tá? Então esperamos vocês no dia 5 de junho, no nosso próximo encontro jovem, amém? E agora eu vou chamar a pastora Rosalina para estar realizando a oração final, e na sequência o pastor José Felipe com a bênção apostólica. Vira, Felipe. Só um segundo aqui, problemas técnicos, vira para eles. Amém. Estamos aqui, né, nesse momento, muito feliz, muito alegre por esse estudo, por essa palavra, por essa testemunha que foi dada, foi de Deus. Nós sentimos a presença dele, que isso é mais importante nas nossas vidas. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que nós somos mais que vencedor. Então, estou aqui agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Não tinha assistido ainda, foi a primeira vez, mas estou muito feliz, estou muito alegre pela presença do Senhor.
que Deus possa abençoar cada irmão que está participando desse trabalho. E eu creio a vitória de cada um. Que essa noite é uma noite de paz, uma noite de alegria, de prazer, um sonho profundo com a presença de Deus. E eu creio que essas bênçãos sejam multiplicadas na vida de cada um que estou assistindo nesse momento. Então, estou aqui, em primeiro lugar, agradecer esse Deus pela testemunha do meu sobrinho, que foi uma testemunha tremenda. Eu senti Deus trabalhando e vai trabalhar muito mais na vida do meu sobrinho e na nossa vida também. Por isso, estamos aqui nesse momento agradecendo a Deus pela vitória de cada um. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. E todo diga amém. Amém. Aleluia. Foi tremendo, né? Em nome do Senhor Jesus. Não foi melhor que a presença do Santo, né? Amém? Aleluia. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo aquele que aguarda e espera a vinda do Senhor Jesus. E a igreja dirá: Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos. Até 5 de junho para o nosso próximo encontro. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau, gente. Aleluia.